Dentro da cinemática agora, a gente estuda o movimento uniformemente variado. Olha lá, o movimento uniformemente variado, MUV. Não é mais um movimento uniforme, não é mais um movimento MU, com velocidade constante. Lembra que a palavra movimento significa mudança de posição. Então você tem uma velocidade com que você passa pelas posições. Então a palavra movimento e velocidade. Uniforme, constante, só que agora é uniformemente, constantemente variando. Então essa velocidade agora ela está constantemente variada. Peraí, o que significa estar constantemente variada? Nós vamos ter uma variação da velocidade. Ela não permanecerá mais constante como no movimento uniforme. Então, quem é a variação dessa velocidade determinada numa constante? A aceleração, chamada aceleração escalar. Então, o que a gente começa agora a mostrar para vocês? Que uma aceleração escalar dentro do movimento uniformemente variado, a gente viu lá no módulo 3. Acelerar é a taxa de variação da velocidade pelo tempo, ou seja, de quantos metros por segundo. Então metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração determina como a velocidade estaria variando. Então vejam bem, se eu lembro que essa variação da velocidade é uma velocidade final menos uma inicial, pois estamos falando de uma variação de velocidade, isso em metros por segundos, e o intervalo de tempo é um tempo final menos um tempo inicial, isso em segundos, o que a gente então poderia dizer para vocês numa primeira performance de uma variação da velocidade? Que essa aceleração seria o ΔV, que seria a velocidade final menos a inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Agora é o seguinte, a partir do início do meu movimento, se nós chamamos esse tempo inicial de zero, óbvio, no tempo t0, zero, sobrou só o t aqui. Então o que nós teríamos? Se nós multiplicarmos em cruz, nós teríamos essa diferença aqui, multiplicando quem aqui embaixo? 1. Então ficaria quem? V menos V0 igual a AT. Então se você lembrar que se a velocidade é constantemente variada e essa constante de variação é a aceleração, se a aceleração é uma constante, o tempo ele vai passando, então portanto o tempo aqui é variável. A velocidade inicial do meu movimento, se eu já sair daqui dessa posição, sair agora, a minha velocidade inicial não muda mais. Então se a minha velocidade inicial for 0, eu estava em repouso. Se a minha velocidade inicial foi 10, está aqui. Então o que significa isso? Que essa velocidade inicial e essa aceleração, elas não mudam no movimento. Então quem são as variáveis? O tempo que vai passando e a velocidade que vai variando. Então a velocidade final, ela vai aumentar, ela vai diminuir de acordo com essa função chamada de V igual. Isolei o V passando esse menos VO para cá, VO mais AT. Essa é a primeira função horária chamada função horária das velocidades. A gente diz que essa velocidade agora ela é uma função do tempo, ou seja, a gente diz que essa velocidade inicial é um valor constante, portanto, se eu já começo o meu movimento, eu já determinei uma velocidade inicial, durante o movimento ela não muda mais, porque ela foi aquela inicial, e a aceleração. Então essa velocidade final estaria dependendo do instante, do tempo. Como que a gente guarda? As duas primeiras equações do MUV, ó. Aceleração, ΔV, ΔT, e aqui a gente diz lá, ó, vou voar mais alto. Voate, vou voar mais alto. Ou também a gente brinca lá, vi a avó atrás do toco. Vi a avó atrás do toco.
Então, a partir dessas duas equações, da minha aceleração, que é uma variação da velocidade pelo intervalo de tempo, em que ela é uma constante no movimento uniformemente variado, se ela é uma constante, o que pode acontecer nesse gráfico? Num gráfico dessa aceleração em função do tempo. Essa aceleração em metros por segundo a cada segundo, esse tempo em segundo. Primeiro, se ela é uma constante, ela pode ser uma aceleração com um sinal positivo. Portanto, eu posso dizer que o módulo dessa velocidade aqui está aumentando. Para uma aceleração positiva, esse ΔV tem que ser positivo. Então, portanto, eu tenho um módulo dessa velocidade aumentando, uma aceleração constante. Ou eu posso ter um gráfico em que o módulo dessa variação da velocidade diminuindo, a intensidade diminuindo, significa o quê? Que eu vou ter um ΔV negativo. A velocidade final vai ser menor do que a inicial. Então, na diferença vai dar negativo. Então, eu tenho uma desaceleração. Tá aqui, ó. Então, eu tenho uma aceleração constante ou uma outra aceleração constante. Ou um ou o outro. Portanto, aqui, a gente acaba terminando com um tempo final. Esses dois gráficos, tá? Beleza? Então, ou eu tenho isso, ou eu tenho isso. Já a nossa velocidade, vou voar mais alto, tem um jeitão gráfico aqui, ó. Então, vamos lá? Então, vamos determinar o nosso primeiro gráfico. A primeira coisa que a gente coloca é o tempo, em função da velocidade em metros por segundo. No tempo zero, se eu jogar o tempo zero aqui na minha função, esse zero multiplicando a aceleração dá zero. Então essa velocidade seria a velocidade inicial. Então aqui no meu tempo zero, eu marco em cima desse eixo a velocidade inicial. Já que meu eixo x, que é o tempo, está valendo zero. Se essa aceleração for positiva, eu vou somar A vezes t, valores de t, eu vou somar nessa velocidade aqui. Então essa velocidade final, ela vai aumentar para esse tempo t final, que corresponde a esse tempo t aqui, ó. E outra coisa, quem está fazendo o papel de x, de abscissa, é o t. Aqui ele está elevado a primeiro grau. Então isso é uma função de primeiro grau, é uma reta. Olha como a velocidade aumenta com o passar do tempo. Vocês lembram que se a gente calcular essa área desse gráfico, lá no módulo 5, tinham dois exercícios desses, inclusive o último do módulo 5. Se a gente calcular essa área, a gente estaria calculando o ΔS. No gráfico da velocidade tempo, a área da figura formada seria o ΔS, né, moçada? Então a figura que se forma a área nesse intervalo de tempo, calcular a área que seria um quadrado, um retângulo, um triângulo ou um trapézio, no máximo para vocês. Agora, lembrando que esse gráfico azul corresponderia a esse gráfico de uma aceleração positiva. Cuidado que eu vou ter uma aceleração negativa e aqui vai entrar um sinal de menos o valor da aceleração. Menos eu estaria subtraindo dessa velocidade inicial um produto AT, porque tempo é sempre positivo, com o sinal de menos, VO menos um valor. Então essa velocidade final vai diminuir, o meu gráfico vai cair. Olha a minha velocidade final aqui, para esse tempo. Então é um gráfico aqui, uma reta decrescente, tá? Saindo da velocidade inicial, uma reta decrescente, moçada. Então nós temos uma função de primeiro grau com uma aceleração negativa. Então olha lá, aceleração positiva constante, velocidade aumenta. Aceleração negativa, velocidade decrescente aqui. Então olha os dois coeficientes angulares dessa reta aqui, ó, positivo e negativo.
Tá ok, pessoal? Então nós temos aí os dois diagramas e as duas equações por enquanto do Move. A equação da velocidade variando, portanto eu não posso usar mais ΔS, ΔT para calcular a velocidade instantânea de forma alguma no Move. Nunca usem ΔS, ΔT num movimento que tenha aceleração. Para o meu primeiro exercício, ele diz que a velocidade de um ponto material obedece à equação horária V igual a 10 menos 2t com unidades do sistema internacional. O que seria sistema internacional? Não é o usual. O sistema internacional seria metros e segundos. Então a velocidade é metros por segundo, o tempo é segundo. A pergunta que ele faz é, faça o que se pede. Determine a velocidade inicial e a aceleração. Primeira coisa que vocês estão vendo é uma função. Se é uma equação e ela é de primeiro grau, essa velocidade está variando. Então eu não posso falar que o movimento é uniforme. Com o passar do tempo, substituindo o tempo 0, o tempo 1, o tempo 2, você vai achar várias velocidades. Então no item A gente trabalha com uma comparação. Vou voar mais alto, vi a avó atrás do toco. A gente já sabe quem é quem, só olhar na equação. Olha esse número sozinho que é o 10. Então a minha primeira resposta é 10 metros por segundo da minha velocidade inicial. Ainda no item A ele pede a aceleração. A aceleração está multiplicando o tempo. E é esse menos 2. Olha como o sinal de menos aqui, ó. Então não é mais 2 para a aceleração, é menos 2, olha. Então a nossa aceleração, ela é de menos 2 metros por segundo a cada segundo. Então a partir desse momento, se essa velocidade inicial é 10 e passa-se 1 segundo, você diminui 2. Então no tempo 1 essa velocidade é 8. Se passar no 2 segundos, você diminui de novo mais 2. Então você vai para 6 de velocidade. Então você vai fazer essa velocidade variar de 2 em 2, já que essa aceleração é uma taxa de variação da velocidade. Quando a gente fala variar de 2 em 2, é subtraindo. Então é 10, 8, 6, 4 a cada segundo. Beleza, moçada? Então estão aí as duas respostas do item A. O que ele quer no item B é a classificação desse movimento no instante t igual a 6 segundos. No tempo 6 segundos. Então, para t igual a 6 segundos. Presta muita atenção nisso, ó. V é igual a V0 mais AT. Esse V0 nosso na equação é 10. Ela já está pronta. E essa aceleração é menos 2. E esse tempo agora é 6. Então olha o que acontece com essa velocidade. O tempo é 6. Então essa velocidade fica negativa. Menos 2 metros por segundo. Cuidado. Velocidade negativa significa que você está andando contra a orientação da trajetória. Então, na hora de classificar esse movimento, você pode desenhar uma trajetória qualquer, como nós fazemos, marcar justamente esse ponto na trajetória para o tempo valendo 6, a velocidade contra a velocidade negativa significa que ele está no movimento retrógrado. E a aceleração? A aceleração é negativa também. Então a aceleração aponta para lá. Se essa aceleração é negativa, os dois estão no mesmo sentido contrário à trajetória. Os dois estão para lá. Portanto, esse movimento ele é retrógrado, porque a velocidade é negativa, ele está andando contra, e acelerando também no mesmo sentido, porque os dois estão no mesmo sentido.
Tá? Então, o que significa isso? Pela velocidade ser negativa, o meu movimento é retrógrado. E quando a gente diz que você andando para lá com a velocidade, você acelera no mesmo sentido, você aumenta essa velocidade negativamente. Então a velocidade vai aumentar para lá. Então, os dois estão no mesmo sentido. V e A têm o quê? Mesmos sentidos. Eu já passo um resumo para vocês. Se eles estão no mesmo sentido, o movimento é acelerado. Guarda bem essa ideia dos dois para o mesmo sentido, que eu vou agora, dentro desse item B, fazer uma observação. Por que eu desenhei 4 trajetórias? Entenda, velocidade positiva a favor, contra. Mas se desenhou igual? Não, presta atenção nessa combinação. Por essa velocidade ser positiva, aqui em cima, os dois movimentos são chamados de movimentos progressivos. Então esse movimento é progressivo, esse movimento é progressivo. Aqui, os dois são chamados de movimentos retrógrados. Essa seria a classificação se o movimento fosse uniforme. O que é um movimento uniforme? Velocidade constante. Então eu não posso desenhar aceleração. Lá no movimento uniforme nós não tínhamos aceleração. Agora vai ter no movimento uniformemente variado. Por isso que lá no movimento uniforme a gente chamaria o movimento de progressivo ou retrógrado e só. Agora, essa aceleração ela pode entrar a favor, então as duas no mesmo sentido, ou a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Aqui eu posso ter uma aceleração contra negativa e aqui eu posso ter uma aceleração positiva a favor da trajetória. Olha que combinação. Eu posso ter os dois positivos, eu posso ter os dois negativos, eu posso ter a velocidade positiva e a aceleração negativa e posso ter a aceleração positiva e a velocidade negativa. Então, a primeira coisa que você faz, olhar na velocidade. Se ela está a favor ou está contra. Aqui ela está a favor, progressivo. Aqui ela está a favor, progressivo. Aqui ela está contra, retrógrado. Aqui ela está contra, retrógrado. Então lembra, a minha velocidade está para lá e eu acelero para lá. Se eu acelero no mesmo sentido, a sua velocidade aumenta. Então a gente pode dizer que os dois têm sinais iguais. No mesmo sentido, o movimento é o quê? Acelerado. Eu acelero. Se ele é acelerado, eu posso dizer que então ele já era progressivo, acelerado. E aqui? Progressivo, cuidado, hein? Velocidade para lá. E a aceleração puxando ao contrário. Então essa velocidade ela não vai aumentar, ela vai diminuir. Então a gente diz que esse movimento ele já era progressivo, retardado. Retardado, eu vou retardar essa velocidade, eu vou diminuir. E aqui? Aqui é o exemplo do exercício que a gente acabou de resolver. O movimento é retrógrado porque a velocidade já estava contra. Agora a aceleração a favor da velocidade, quer dizer, os dois estão contra. Então eu estou indo para lá e empurrando para lá. Esse movimento ele é retrógrado acelerado. E aqui, os dois opostos. Então ele é retrógrado retardado. Então, para vocês não se esquecerem, os dois com os mesmos sinais, os dois com os mesmos sinais, acelerado, os dois com sinais opostos, retardado. Aí progressivo eu olho só na velocidade, esquece de comparar os dois. Então primeiro eu olho na velocidade sozinho, positiva, progressivo, negativa, retrógrado. Agora a aceleração, os dois com os mesmos sinais, quer dizer, no mesmo sentido, acelerado. Os dois em sentidos opostos, quer dizer, sinais contrários, retardado. Beleza? Assim a gente classifica o M e o V. Então por isso que entra acelerado e retardado. Lá no MU, movimento uniforme era só progressivo e retrógrado. Agora entra a combinação. Então a gente fala progressivo acelerado, progressivo retardado. Retrógrado acelerado, retrógrado retardado. No item C, pessoal, ele quer
o diagrama, né? O gráfico da velocidade em função do tempo. Como ele me deu essa função, por isso que nós tivemos aquelas aulas de função no começo do ano. Então nessa primeira linha, a gente já sabe que nesse tempo zero, 2 vezes 0 para o tempo zero vai sobrar o 10. 10 era a velocidade inicial. Agora se meu tempo é 1, 2 vezes 1, 2. 10 menos 2, 8, é o que eu falei. A nossa aceleração ela era menos 2 metros por segundo a cada segundo. Então a cada segundo a minha velocidade diminui 2. Se o tempo agora é 2, vai ficar esse menos 2 vezes 2, menos 4. 10 menos 4, 6. Já basta. Basta para a gente contar. Como você não tem para marcar no meu primeiro tempo, tempo zero, justamente aqui, marcar o valor da velocidade 10 no eixo da velocidade, eu não tenho 10 quadradinhos. Então eu posso contar cada quadradinho de 2 em 2. Então eu poderia contar 2, 4, 6, 8, 10. Mais 10 em qual tempo? No zero. O tempo zero é aqui mesmo. Então eu já marco a minha velocidade inicial aqui, ó. Então 10 é a minha velocidade inicial. Agora aqui você pode pegar o seu primeiro quadradinho e marcar o tempo 1 para a velocidade 8, olha. O seu segundo quadradinho, 2 para o tempo e 6 para a minha velocidade. 2 com 6. Olha como nós vamos ter uma reta decrescente. Era um gráfico que tinha aceleração negativa, só você pegar lá na teoria. Um gráfico com aceleração negativa decrescente. A partir da velocidade inicial do 10. Então a minha função começa V igual a 10. Então o V já começa do 10. Aí se aqui fosse 5, começaria do 5. Então V igual a 10 e decresce de 2 em 2. E se fosse mais, aí você sobe de 2 em 2. Quer dizer, para 1 seria 12, 14, 16. Beleza? Tá aí o gráfico dessa função velocidade variando no item C. Bom, pessoal, eu vou fazer o terceiro exercício, porque o segundo eu preciso demonstrar a equação horária dos espaços. A função horária dos espaços, dos S para o movimento uniformemente variado. Então, nós não vamos conseguir fazer isso na aula de hoje. Então eu faria o terceiro exercício e deixaria o segundo para um assunto da próxima aula, que seriam as equações horárias dos espaços. Então nós não faremos isso hoje. O terceiro exercício, ele põe um gráfico da velocidade em função do tempo para um exercício do Enem e pede uma interpretação sua nesse diagrama. Então, ele diz assim: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então ele deu um gráfico que ele escreveu velocidade aqui, eu coloquei aqui, em função do tempo aqui, que eu coloquei aqui, não tem problema. Com base no gráfico, em que intervalo de tempo, em que delta t, a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Olha, o corredor aqui está na origem das velocidades. Ó. A minha velocidade é 0, o tempo é 0, então o corredor está lá parado esperando a partida. Quando dá a partida, ele começa a aumentar a velocidade. Olha, com o tempo passando, a velocidade vai aumentando. Ó. Olha como essa velocidade está variando. Ó. Chegou aqui no 4, ainda ela está variando. Ó. Ela vai começar a ficar constante por aqui. Aqui, ó. Como ela vai ficando constante, ó. Ela não cresce nem diminui. Então, a partir desse momento, essa velocidade aqui é de um movimento uniforme. Aqui já é um movimento variado. Aqui é um movimento variado. De quanto a quanto? Um pouquinho além do 4 até mais ou menos no 8. Então, nós temos isso na alternativa C, que ele fala de 5 a 8 segundos. Então, por isso que foi possível interpretarmos a alternativa C, porque ele deu valores. Como aqui a gente não conseguiria saber onde que era,
Mas na C ele colocou, ó, de 5 a 8 segundos, V é constante, porque o valor do V não aumenta nem diminui nesse intervalo. Tá? Então, moçada, vocês têm um roteiro para seguir. Lá no roteiro está marcado os exercícios que vocês vão ter que fazer. É lógico que eu não vou colocar nenhum exercício de função do espaço ainda, que seria assunto da próxima aula, que a gente vai continuar, que é um pouquinho demorado.